Dá licença. Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós aqui, você, Ander e Estela, em mais uma rodada de sequência de estudos visando a divulgação, a promoção da doutrina espírita através das redes sociais que trazem a facilidade da observação, enfim, que trazem essa facilidade de você estar onde você quiser, onde você estiver, e poder assistir não somente aqui ao vivo, mas também em outro momento, assistir aí em um momento oportuno para você, aí, às vezes num horário noturno, enfim, em outro dia. Você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, viu? É uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje é a semana de número 84, nesse dia 16 de agosto de 2022, em busca hoje de terminar o estudo sobre o egoísmo, ditado hoje pelo Espírito de Pascal, em O Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 11. Dou as minhas boas-vindas a vocês e bom dia da Estela, para a gente já dar início já aqui. Vamos lá? E aí? Como é que foi tua noite, Estela? Passou bem ou Bom não? dia! O tempo aqui em São José do Rio Preto está fresquinho, seco. Meu café está gostoso hoje. Eu já experimentei já. Bom dia a todos, que nosso Mestre Jesus possa tocar a sua alma hoje com as mensagens que virão. A gente possa aí fazer a nossa proposta aqui de entregar o nosso melhor, decifrando cada linha do Evangelho do nosso Mestre, porque quando falamos de estudar o Evangelho, o que você quer com isso? Você quer ser espírita, católico, evangélico, dos bons mesmo que você estuda? Não tem nada a ver com religião, gente. E se espiritualizar é você caminhar de maneira melhor, você ser mais agradável com seus familiares, com seus amigos, ser uma pessoa querida, mas principalmente por você mesmo, se você se suportar. Sabe aquele negócio assim, Oceano? Fala, poxa, eu sou irritado comigo mesmo, mas onde eu tô, onde eu vou, eu estou. Não tem como você fugir de você. E o Evangelho nos ajuda a melhorar os nossos pensamentos, a nossa conduta. Então a gente fica mais agradável para a gente mesmo. Isso já é mágico, já é grande. E aí, consequência disso, é conviver melhor com as pessoas. Então vamos, que Jesus abençoe o seu lar, a sua mente, que o estudo hoje promete, hein? Egoísmo, né? Nem sei se a humanidade ainda tem isso, né? Eu acho que é coisa do pessoal, assim, ali que mora lá para aquelas outras bandas ali, sabe? Aqui não, onde a gente mora, não temos essa problemática, não. Vamos lá, então. E a Cidinha Bom Germino também chegou Oi, agora. Cidinha. Cidinha tá em Santos também. Amado Mestre Jesus, com muita gratidão, damos início a mais esse dia de estudo em que acalente nosso coração, em que possamos pegar instrumentos necessários para a nossa caminhada, ferramentas para essa nossa jornada, porque quando nos for apresentado obstáculos, pessoas difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, eu saiba, Senhor, com muita fé, que tudo está seguindo o curso que nosso Deus destinou e resignou para nós. Amado Mestre Jesus, que possamos entender o fardo em que temos que carregar, que é realmente o tamanho necessário para a nossa evolução e o quanto nós suportamos também. Mestre, é com muita gratidão que formamos essa grande corrente, de um a um, estudando as suas mensagens, para fazer desse mundo um lugar melhor, principalmente começando pelo nosso coração. Gratidão, Senhor, por nos acompanhar, enviar seus instrutores, benfeitores, amigos às nossas casas e principalmente a nossa casa mental, que se vê nesse momento às vezes mais fechada do que deveria. Que a gente possa ser flexível à mensagem do Senhor e nos tornarmos então grandes semeadores, expandindo o bem pelo mundo e transformando essa terra, que já é tão linda e maravilhosa, em um lugar de paz e harmonia com seus humanos. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, e que todos os corações possam ser acalentados com a mensagem de hoje, com os benfeitores que ajudarão os encarnados e desencarnados, e que assim seja. Gente, peguei um livro para fazer um link com a historinha do egoísmo de hoje, que o Ciander vai ler pelo Espírito de Pascal,
que é um livro que a gente recomenda muito quando você vai fazer Evangelho no Lar e não é acostumado, ou tem um adolescente em casa, porque as mensagens desse livro, Sinal Verde, que inclusive tem em versão bolsa, assim, titica, versão bolsa é muito bom porque realmente, né, para você carregar na bolsa aí. Ó, mais de 500 mil exemplares vendidos. Esse daqui que tá na minha mão, que já é antigo, porque até onde eu sei já mudou essa capa também. Então, deve estar batendo 1 milhão, será? É muita edição, né? É muito bom. Então, assim, se você não é acostumado, faz, eu não consigo ler. Tá bom, deixa um de cabeceira. E esse é um livro muito indicado. Pela facilidade de pessoas que não são acostumadas com leitura, é muito fácil interpretar os textos. Eu vou ler até uma frase maiorzinha hoje, mas mesmo assim vocês vão ver como é fácil entender o que André Luiz vem trazer para nós aqui desse livro. Então, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vou ler até o nome do capítulo. O capítulo se chama Experiência Doméstica. Você tem, eu tenho. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Todo mundo tem, terá. Então vamos lá. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do seu ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Doeu, hein, Oceano? Pois é. Você, Oceano, vê que tem aquela pendenga com todos os teus parentes lá, ó, que você tá querendo ajudar o mundo, Oceano. Errou, hein? 8 ou 10 pessoas. Da família. Da família. Ai de mim. Isso aí serve muito para aquelas pessoas que se acham muito iluminadas e ninguém presta, família. Eu vou ajudar o mundo mesmo, porque da minha família é esculhambada. Minha família não tem jeito. Porque assim, santo de casa não faz milagre, né? Significa então que eu sou um santo, né? Essa é boa, Esse é o ditado popular que corre por aí, né? Santo de casa não faz milagre. Eu me encaixo nesse Mas tipo será de que você é santo mesmo? Você é o Será? capeta que mora. Bom, vamos deixar de lado esse negócio de capetismo aí e vamos em busca de ler o nosso evangelho, né? O meu petitico. O meu é pequeno de espiral, gente. Espiral é bom porque ajuda no poder dobrar, né? Isso. Tacar na cabeça do outro, assim. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11. O capítulo se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo. O item 12, ditado pelo Espírito de Pascal, em Sens, na França, no ano de 1862. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o hashtag aqui. Pronto. Um abraço para todo mundo que chegou agora aqui. A Lúbia Faleiros, nossa amiga de Ribeirão. A Rosidelma Ferreira Pereira. A Marilda Oliveira. A Paula Viscardi. A Cleuzinha Luca. A Cleusa eu vi ontem, a Cleusa. A Joana Chaplin, de Joaquim Távora, no Paraná. Martins. A Nasa Martins. A Lúbia Faleiros eu falei aqui há pouco. A Marilda. Deixa eu ver mais aqui. Tem um pessoal aqui do Loreto Flores de Poti. Deixa eu ver. Maria de Fátima Freire Carmona, conhece? É, a nossa querida Maria de Fátima. Um beijão para ela. Pro maridão lá em Mirassol, e o Zé Carlos, que tá lá junto com a Adriana, a Isadora e o Patrick, lá do Loreto Flores de Potirendaba. Um beijão. A Lucilena, que veio lá de Mirassol ontem, fazer uma ajudinha lá no Aelu. Ei, maravilha, estamos cercados de gente maravilhosa aqui. Vamos lá, gente. Pascal ditou lá em Sens, no ano de 1862, o seguinte texto: se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai
por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social e digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Vamos ao comentário então da Estela. Compartilhando no grupo o link que eu tinha prometido. Falar de egoísmo é sempre um mistério a desvendar dentro do seu próprio coração. Tchau. O Sander foi. Já ele volta. E esses mistérios, quando apresentado para nós, geralmente, o que nós fazemos? É um movimento de o egoísta lá em casa é o outro. Isso a humanidade não avança. Isso, seus relacionamentos vão continuar da mesma maneira. E o problema da gente se deparar com as mensagens do mestre é sempre pensar e cair na inocência. Vamos colocar inocência para não falar uma palavra até mais perigosa. Na inocência de pensar que nós fazemos o que é correto e é o outro que faz as coisas erradas dentro da nossa casa. Vamos falar do ambiente doméstico mesmo. Quando é apresentado por Pascal aqui que nós não podemos dar um poder ao mal. E às vezes nós damos esse poder ao mal desanimando das pessoas que convivem conosco, dos nossos filhos, nosso companheiro, nossa companheira. E a gente usa até aqueles ditados assim, pau que nasce torto não tem jeito. Já desanimei dessa pessoa. E a gente às vezes até verbaliza isso. Não seria um egoísmo? Às vezes não seria uma preguiça moral da gente conversar, a gente ter um pouquinho mais de paciência, de nós, às vezes, tirarmos um tempo da nossa vida, tão corrida da nossa vida, para fazer um pouco a mais para o lugar que é o principal lugar da sua moradia aqui na Terra. É o seu lar, é a sua casa. Nós temos que ler a situação do nosso convívio como se fosse aquelas novelas que a gente assiste, aqueles filmes, aquelas séries. Quem são os personagens dessa série? Qual o movimento que acontece aí? É um filme de terror a sua vida? É uma comédia? Porque comédia, você sabe que dá tudo errado, né? A gente acaba ficando até com raiva do protagonista e fala, pelo amor de Deus, não tá vendo que vai bater a cabeça e bate? E às vezes a nossa vida é assim. Ou é uma vida leve, um filme que não é nem gostoso de assistir. Isso daí já nos livros de obsessores, né? Quando o filme não tem muito agito, o que acontece? Acontece nada nesse filme. Sabe por quê? É muita serenidade, é muita paz, muita tranquilidade. Existe alguma família assim perfeita? Perfeita não, porque não tem ninguém perfeito aqui encarnado. Mas na medida do possível, em que eu vou usando dentro de mim as ferramentas que Cristo me apresentou para tentar me livrar do egoísmo, a minha casa vai ficando mais em paz. E os nossos filhos vão para a escola, eles propagam a paz que eles levaram da minha casa para a escola. Os amigos convivem com o nosso filho que tem um pouco mais de paz no peito e propagam essa ideia dentro da própria lar, da própria casa. Isso daí não é pregar, como disse Francisco de Assis, pregar o evangelho o tempo todo, se necessário você usa a palavra. É realmente com exemplos, da gente ser mais leve, você tá no meio do tumulto, não é ser alienado. Tá acontecendo uma coisa muito grande, você tá lá. Não,
É você não ser o apavorado, o desesperado, o raivoso diante de uma situação. E quando Pascal apresenta para nós não desistir do bem, eu lembro de uma passagem de Jesus. Sander vai lembrar também. E vocês também vão lembrar dessa história. Quando a filha de Jairo estava desencarnando, o que aconteceu? O pessoal saiu correndo atrás de Jesus. Só que aí no meio do caminho, já ficamos sabendo, a filha dele morreu. Quando encontraram Jesus, olharam para o nosso mestre e disseram assim, não, mestre, não precisa mais ir lá não, pode continuar o que você estava fazendo aí, porque ela já morreu. Sabe o que Jesus fez? Ele foi desistir das pessoas, desistir da situação. Nós sabemos que a menina volta à vida, que a gente pensa sempre da ressurreição de Lázaro, né? Só que a menina de Jairo também foi considerada morta. E Jesus vai lá e chama ela para a vida de novo, convertendo até mesmo Jairo, que não acreditava na mensagem, que nem era cristã, era do Nazareno na época. Só que o interessante desse movimento é que Jesus não desiste. Quantas vezes nós não desistimos daquele filho e ainda verbaliza em casa? Eu tenho minha filha a Lívia de 6 anos e a Lara de 14. Imagina, ela tá ali, vamos colocar a Lara sentada ali tomando seu suquinho, eu falo assim para Oceana, Oceana, eu desisto da Lara. Eu já falei 1000 vezes, ela é assim. Isso daí, sabe o que é? Eu estou desistindo do bem e estou dando forças ao mal dentro da minha casa. E onde entra o egoísmo nisso? Sabe onde entra? Eu não quero mais esquentar minha cabeça. Eu não quero mais me preocupar com isso ou com aquilo. E preocupar também não é uma palavra boa. Eu não quero, Sander, ter essa responsabilidade. Essa ou aquela situação está me dando trabalho. Então, o que eu faço? Pilar, lavo as minhas mãos e verbalizo isso, dando força ao mal. Jesus, quando foi apresentado para ele, mestre, vamos lá, corre que a filha de Jairo está morrendo. Ela já morreu, vieram aqui avisar, não tinha nem WhatsApp na época, hein? Era tudo aqui na perna. Corre lá, avisa Jesus que não precisa vir mais, porque ela já morreu. Jesus vai até a casa. E não, mesmo que ela permanecesse morta nessa história, desencarnou, filha de Jairo, não serviria ali uma oração? Não serviria ali um acalento para a família? Quantas vezes nós não desistimos? Em nome de uma harmonia maior, eu tenho que me sacrificar um pouquinho mais. Vamos colocar aí uma dona de casa. Ei, você, que é a pessoa organizada da casa. Quantas vezes eu tenho que falar para não deixar o chinelo jogado? Quantas vezes eu tenho que falar para a pessoa arrumar a casa? Sabe quantas vezes? Quantas vezes for necessário. E quando você não quiser mais falar, porque perceba que às vezes você está irritando. Fala muito, Tite, aqui no Brasil. Fala assim, nossa, né? Fala muito, Tite, o pessoal. Não, o Tite falou. O Tite fala muito. Fala muito, fala muito. Mas aí já emenda o Tite para lembrar de quem que fala. Fala muito. Perceba que às vezes, dentro do nosso egoísmo, nós não conseguimos entender que nós falamos demais. Nós não escutamos o outro. Nós não percebemos que estamos irritando o outro. Nós não nos interessamos pelas mensagens que o outro tem a dizer. Como foi o seu dia? E aí a pessoa apresenta alguma coisa para nós, eu já atropelo toda a mensagem dela. Ai, meu Deus, é egoísmo isso. Ou quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito, porque é assim que tem que ser. Então, a gente pode dar força para o mal toda vez que nós estamos partilhando nosso egoísmo dentro de casa. E isso é o tempo todo, gente. O tempo todo nós fazemos algum fragmento do nosso velho homem em casa. É claro que nós estamos lidando com pessoas aqui que já estão estudando o evangelho, significa que já estão se estudando, parando de culpar um pouco o outro, mas se doando um pouco mais dentro da família. E o que é se doar dentro da família e deixar de ser egoísta? Na sua casa tem a sua receita, aqui em casa tem a nossa. A receita do egoísmo está dentro de você, só que você tem que descobrir ela. Poxa, será que eu estou sendo um bom companheiro?
uma boa companheira? Vamos colocar no meu, né? Chamar a responsabilidade para mim. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Se você tiver coragem para se despir desse egoísmo, você vai acabar chegando em resultados. Não precisa contar para ninguém, gente. Né? Estamos aqui numa live, você está aí na sua casa, pode fazer uma listinha naquele diário antigo, tinha até um cadeadinho no diário, né? Aí depois você desencarna, o pessoal lê aquele desastre todo. Não precisa disso, não, faz mentalmente. É claro que escrever é muito bom. Você coloca, o que seria uma boa mãe? Ah, uma boa mãe, ela fala baixo com os filhos. Ixi, nossa senhora, já lascou, hein? Porque aí eu gosto mesmo é de gritar. Porque gritar o negócio funciona. Aí você fala, nossa, eu gostaria que as pessoas falassem baixo. Eu gostaria que a minha mãe olhasse no meu olho. Aí quando você viu, você já não... A criança assim fez um machucado aqui na cara, você faz uma semana que você não olha para a cara dela. Que é sempre assim, para com isso, aí você vem almoçar, vai tomar banho. Só nas ordens. E a gente não consegue nem olhar no olho um do outro. Que mais seria uma boa mãe? Aí a gente vai classificando e cada um dentro do seu entendimento. Porque muitas vezes, ontem inclusive eu escutei uma mensagem de uma moça que faz o crepe conosco, que ela disse assim: minha mãe sempre me bateu para resolver os problemas e eu nunca relei a mão nos meus filhos. Isso é muito bonito. Porque você vem de uma criação que eles não tinham estrutura emocional, estrutura material para manter aquela casa que nem nós temos hoje. Café da manhã, almoço, janta, almoço, lanche da tarde, janta. Isso daí já gera um conforto da gente tentar, poxa, agora então eu vou buscar me espiritualizar, porque comida, na época de nossos avós, o que acontecia naquela época, gente? Era que o corre para colocar um prato de comida na mesa. Não dava tempo deles pensar, será que eu tenho que gritar com meu filho? Eu não tenho. Então hoje chegou até a lei da palmadinha, você não pode bater no seu filho. Mas existem pessoas que elas fazem o que quer e colocam a culpa lá na criação passada. Não, eu sou assim, eu faço assim mesmo porque eu fui criado assim. Peraí, tua mãe não sabia fazer melhor. O teu pai não tinha conhecimento para fazer melhor. Por que você está reproduzindo hoje? Porque você tem. Sabe por quê? Porque é o danado do egoísmo. É o jeito mais fácil de lidar com a situação, é deixar o nosso animal sair para fora. Então eu esmurro, não a criança, não o companheiro, mas eu dou soco na porta, chuto cadeira, eu rosno, pensando quantas vezes a gente rosa. Nós deixamos os animais saírem porque é egoísmo nosso. E como vai ficando a convivência? Eu estou deixando, como o Pascal disse aqui, o mal está liderando lá em casa. Quando eu deixo o mal liderar, é um egoísmo da minha parte. Porque, deixa correr solta a coisa aí. É uma preguiça moral nossa, uma preguiça até física, de fazer o que é certo. Eu vi um médico pediatra contando uma história muito interessante, mas é muito real, de que chega para eles, pais hoje, e dizem assim, ô doutor, me ajuda aí. Meu filho de 2 anos só quer comer bobeira. Não sei o que fazer mais. Mas peraí. Seu filho de 2 anos não sabe nem falar direito. Como é que ele vai no mercado e compra as bobeiras? Quem está apresentando a comida ruim para a criança são os adultos. E aí eles querem terceirizar essa responsabilidade, porque dá uma preguiça, gente. Vamos falar a verdade? Dá uma preguiça cozinhar legume. É muito mais fácil. Descascar fruta. Né? Descascar. Dá uma preguiça danada. É mais fácil dar uma bolacha, um salgadinho. Não que nossas filhas não comam isso em casa. Claro que elas comem. Mas não comem só isso. Mas quando você apresenta para uma terceira pessoa, falou, ajuda aí meu filho aí, porque eu não estou dando conta, não. Isso é alguma coisa que eu tenho que fazer a mais. O que as crianças estão sofrendo hoje, por exemplo? Obesidade. O que é o a mais que eu tenho que fazer na obesidade da criança, da minha filha? Eu já sei. Filha, não pode comer isso. Filha, não pode comer aquilo. Gente, é puro exemplo. O que eu estou levando para dentro da minha casa? Meu pai é diabético.
todo mundo do Brasil acho que é hipertenso. Eu tô brincando, é claro que às vezes eu tô falando com você não é hipertenso. Por quê? Sal na comida, são excessos. Eu tô dentro do pacote. Você ama os seus filhos? Eu amo. Mas você ama mais o prazer de comer. Você ama mais o prazer das coisas que você faz, porque o seu filho está ali sofrendo as consequências. Isso é só uma das coisas que nós fazemos com egoísmo. Meu filho que lute, depois ele que arrume a sua família aí e vá viver do seu jeito, porque aqui em casa as regras são minhas. Quais são os programas de televisão que você está escolhendo na sua casa? Você está escolhendo aquele que sai sangue da TV porque é o que você gosta de ver. Você já parou para pensar no psicológico dessa criança? No nível de ansiedade que elas estão vivendo nesse momento? Acabamos de passar 2 anos de pandemia. Existem pessoas que só assistiram e falaram sobre o Covid. Crianças e adolescentes hoje que não conseguem tirar as máscaras. Então, tudo um pouquinho, vamos colocar uma palavra aí, bitolado. Em algo que não é que já passou, a gente tem que ter um respeito com a doença, com a natureza, mas elas estão no excesso, no extremo. Criança pequena, vamos colocar aí até 10 anos, roendo unha, roendo as unhas, de ansiedade. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Estou fazendo o que é fácil. Às vezes a gente fala assim, ó, ai, meu filho não gosta de ler de jeito nenhum. Ele já te viu com um livro na mão? Ah, sai desse celular, fulaninho. Sai desse celular, vai fazer alguma coisa, fazer o quê? Não é apresentado outra oportunidade. Por quê? Porque o nosso egoísmo, o que dá pra gente fazer? Ah, dá para eu levar a criança no parque. Ah, mas tô cansado, né? O que nós fazemos? Fica cada um no celular. É muito mais fácil, porque é o nosso egoísmo. Quando nós agimos com preguiça, é um egoísmo. Ah, eu não vou levar minha criança na evangelização, não. Que dia que é a evangelização? Aqui em São José do Rio Preto, na casa que nós frequentamos, 8 horas da noite na quinta-feira. Ah, não, quinta-feira. Quinta-feira é complicado. Não vou levar, não. É um egoísmo. Isso eu estou falando só no âmbito de ser pais. E de ser companheiro. Se eu fizer uma lista, então, para terminar aqui. Na convivência doméstica. Se eu fizer uma lista de como seria ser uma boa companheira para o Sandro. Não precisa nem pôr uma lista gigante. Uns 10 itens. Será que você está ticando assim? Concluído? 10 itens de como seria um bom companheiro, como seria uma boa companheira. Será que desses 10 itens, eu estaria ticando uns 6 ali, pelo menos? Porque se eu abrir a oportunidade de você falar mal do seu companheiro ou companheira, você põe facinho 10 itens que ele não faz, ou que ela não faz. Ah, fulana é muito estressada, ela não é companheira, ela não faz isso aqui, daquilo. Não. Chega de culpar o outro. O que você seria um bom companheiro? O que você seria uma boa companheira? Mas aí eu tenho que me despir do egoísmo. Porque o egoísta, ele não quer consertar nada dentro dele. Ele quer que alguém faça por ele. E aí, vamos falar a verdade? Se o egoísta casasse com Jesus ou com Maria de Nazaré, ele ia dar conta de reclamar. Porque o pouquinho que seria a parte dele de fazer, ele ia deixar na mão do outro. Ele ia reclamar, eu tô casado com Jesus, mas tô reclamando. Porque nada tá bom, é um egoísta. Inclusive, gente, reclamar é um dos maiores atos de egoísmo que existe dentro da sua família. Uma coisa é você, Ander, chegar em casa e eu relatar para ele um acontecimento. Relato um acontecimento. Outra coisa é todos os dias da minha vida, quando você, Ander, chega em casa, eu tenho uma pendenga para contar. É egoísmo do brabo. Sabia que você tira a felicidade do outro quando você reclama? Sério isso? Sério. Porque nós não temos um preparo psicológico para aguentar a reclamação, deixar ela cair aqui do lado. Isso não é meu. Você ama as pessoas que você convive. Então, quando ela reclama, você quer resolver. E você não resolve, porque aquilo é um vício da pessoa. Então,
eles tiram um pouquinho da nossa felicidade. E como então não reclamar? Vai de você a escolha. Você quer continuar sendo egoísta? Continua reclamando então. Mas continua reclamando, só que agora de uma maneira consciente. Eu tiro a paz do meu lar. Eu tiro a alegria das pessoas que convivem comigo quando eu reclamo. Quer continuar? À vontade, livre-arbítrio. É nos apresentado um estudo, a gente esmiuça ele, mas está obrigando alguém a fazer? Lógico que não. Não, Sandra. Isso é um pouquinho do egoísmo. E terminou já o egoísmo hoje. Nossa. É isso aí. Olha, eu estava ouvindo a Estela falar aqui, pensando que esse assunto ele é tão amplo, porque ele mostra para nós que, geralmente, vamos falar a verdade, senão vamos ter que admitir agora para nós mesmos, né? Nós somos egoístas com os nossos pensamentos, porque a gente pensa primeiro em nós, em tudo. E isso tem uma explicação, sabe? Nós viemos de eras, né? Ou seja, aqueles indivíduos que passavam por muitas dificuldades lá atrás, éramos nós. Então, é natural que nós ainda tenhamos essa tendência de buscar primeiro o nosso conforto e o nosso bem-estar. Porque, vamos falar a verdade, quem que você conhece aí que está em busca de fazer um bem-estar para você o tempo inteiro? São raros, são poucos. Se hoje são raros, você imagina lá no passado. Então, como nós estávamos nessa sintonia de busca de garantir pelo menos o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência, a nossa alimentação, um local adequado para a gente dormir, para a gente viver, para a gente caminhar, para a gente trabalhar. Então, não é algo assim abominável ainda não, sabe? O egoísmo. É algo que a gente compreende. E vamos dizer assim, é aceitável do ponto de vista que nós fomos habilitados a agir dessa maneira ao longo dos milênios. Então não é algo que nós podemos aqui dizer que é algo que nós vamos demonizar aqui. Nós vamos tratar como algo repugnante, horrível, absurdo, como que pode, tal. Não, nós não somos tão infantis de agir dessa maneira. O egoísmo foi até então uma questão de sobrevivência. Era necessário você para poder garantir a tua estadia aqui nesse mundo. Ok. Só que agora nós vivemos uma outra situação, com muito mais facilidades, com muito menos oportunidades de a gente começar a trabalhar uma outra virtude, que é essa de colaboração mútua. Como diz o texto aqui, Pascal começa dizendo: se as pessoas se amassem, o mal seria extirpado da humanidade. Se as pessoas tivessem mais carinho, compreensão e preocupação uns com os outros, esse mal ficaria constrangido. Ele ficaria assim, quem ainda age com egoísmo, começaria a ficar assim, levemente incomodado, sabe? Então, observa-se que nós estamos mudando de fase. Estamos num processo evolutivo diferente do que acontecia pouco tempo atrás. Então, você que está me assistindo aí, não se sinta constrangido em reconhecer que você, em dados momentos do teu dia a dia, você age com egoísmo. Porque todos nós somos assim. Aqui não tem ninguém falando para você aí que já é alguém já exponencialmente diferenciado, que já não é egoísta mais e que, nossa, eu estou constrangido porque eu estou vendo que eu faço um monte de coisa errada aí e eu acho que você, André e Stella, são já seres já iluminados que não fazem. Pelo contrário, nós estamos aqui estudando juntos porque nós todos somos egoístas ainda. A questão é, qual que é o nível de entendimento que eu tenho em relação a isso para poder, de uma maneira fidedigna a esse entendimento, eu possa compreender que eu tinha necessidade de ter sido egoísta um tempo atrás e que hoje eu não tenho mais. Hoje eu vou me destacar, hoje eu vou conseguir sobreviver mais se eu agir de uma maneira diferenciada. Lá atrás, se você não fosse egoísta, você não sobreviveria. O pessoal iria colocar você aí na posição última de qualquer tipo de promoção no teu trabalho, enfim. Você era o que comeria por último, ia comer só os restos das sobrinhas ali, enfim. Era a época de mundo, era dos É,
você ia ficar para trás mesmo, você ia ficar complicado. Então, as pessoas tinham que adquirir essa, vamos dizer assim, essa maneira necessária de começar assim, eu preciso garantir o meu, sabe? Cercar o meu terreno aqui, senão ele vai ser invadido pelas traças, né? Então, como eu não estou mais, dá uma olhadinha lá, por favor, na Estela, na Tuti lá. A Tuti é que tá tendo obra aqui em casa e a Tuti, quando fica solta, ela toca o terror aqui. Então, como isso foi algo necessário lá atrás, hoje não é mais. Porque hoje nós estamos num patamar de mútua cooperação. E a gente percebe que as pessoas que estão se destacando são justamente aquelas que estão cooperando umas com as outras. Nós percebemos, por exemplo, na política, que eu gosto sempre de falar de política, que os políticos que se destacam são aqueles que verdadeiramente querem o bem da população, ou seja, são aqueles que não agem mais com egoísmo, que não governam e não criam leis ou não criam circunstâncias que sejam somente favoráveis a eles. São os indivíduos já voltados para o bem da coletividade, independente de se a coletividade, assim, os seus pares ou não, sabe? Aqui chegou a nossa terroristinha aqui, ó. E aí, nós vamos começando a perceber assim, bom, hoje em dia quem se destaca é quem não só divulga o chamado altruísmo, que é o contrário do egoísmo, mas é aquele que pratica, é aquele que coopera, é aquele que compartilha, é aquele que colabora, é aquele que ensina o que aprendeu, é aquele que age assim, sem nenhum tipo de. Ele não se freia para poder ajudar, ele não diminui, ele não desacelera. Muito pelo contrário, quando ele encontra alguém necessitado, ele acelera em cima mesmo para poder ajudar. Esses são os que estão se dando bem, esses são aqueles que estão conseguindo conquistar mais amigos. Esses são aqueles que, quando a gente brincou aqui no início, que nós temos que colaborar com pelo menos 10 pessoas da nossa família, esses são aqueles que estão conseguindo conviver de uma forma mais harmônica, com menos problemáticas na sua família. Você quer ver você ter uma vida lamentável mesmo? É você descobrir que na tua família as pessoas não gostam de você. E você descobrir que você não gosta das pessoas da sua família também. É o pior, né? Porque veja bem, a tua vida vai ser um inferno. Porque amigo, vizinho, você muda de casa, você muda de vizinhança, né? Amigo, você deixa uns aí que você não curte muito, você deixa, eles vão deixando aí meio de lado, faz novos amigos aí, dá uma renovada. Se... Tem gente que faz muito isso, né? A pessoa vive tendo amigos de tempos em tempos, né? Assim, cada hora a pessoa tá numa tribo nova, né? Cada ano que passa, assim, hoje é a tribo ali do pessoal do Ailuz. Aí Amanhã do racha. depois eu percebi que o pessoal do Ailuz lá não presta muito não, sabe? Eu vou atrás de uma outra tribo. Aí eu vou pra tribo lá do outro centro espírita ali, lá do Kardec. Ah, lá os caras é bom, hein? O Kardec, o pessoal é diferenciado. Aí você fica lá um ano já. Esse pessoal do Kardec eu achei que era melhorzinho. Briga sabe? no mínimo com uma dúzia. Então a gente começa a perceber que a gente troca muito de tribo, o problema está em nós, sabe? Vou fazer uma reflexãozinha simples aqui que dá pra gente descobrir algumas coisas, assim. Eu não sei se eu já falei isso aqui em outro momento, mas se eu falei, vocês me perdoem, eu vou falar de novo. Você anda trocando muito de amigo? Você anda deixando gente que você considerava muito pra trás? Fala a verdade, fala pra você, não precisa me responder, não escreve nada aqui não. Pensa com você aí mesmo. Você anda cultivando amigos só recentes? Amigos que você conheceu há pouco tempo? Ou você tem velhos amigos, pessoas que você ao longo do tempo resistiu à amizade e vocês estão aí juntos, firmes até hoje? Se a resposta é que você tem velhos amigos ainda sendo cultivados, que hoje em dia não dá nem para justificar a distância, porque não tem mais distância. Tá com o aparelhinho na mão aí, você tá conversando com alguém lá no Japão. Então não tem mais ideia. Ah, você quer um amigo ali, a gente não conversa muito porque ele mudou de cidade e tal. Não tem mais essa desculpa, não. Tem rede social, tem um WhatsApp, tem ligação. Hoje em dia, telefone, você faz ligação ilimitada. Todos os planos, praticamente, você pode falar ilimitadamente com qualquer outro aparelho, qualquer outra operadora. Então, assim, pode ser que se a gente anda trocando muito os amigos, sabe, a roda de amigos, a turma, a galera, a tribo, como a gente brinca aqui. A gente até falou pro Fernando outro dia, não, Fernando, você descobriu tua tribo, não? Ele tava cansado de passar de tribo isso. Em tribo. Aí o Fernando descobriu que ele tá na tribo certa agora, né, Fernandão?
Fernando voltou para a tribo. Então, se você troca muito de tribo, pode ser que o problema esteja em você. Pode ser. Estou dizendo aqui que também você é sempre o culpado de tudo, né? Tem tribo aí que é meio complicada, né? Meio problemática. Agora, se você faz uma autoanálise e descobre que você anda realmente sendo seletivo de uma forma que você exclui as pessoas, pode ser que você esteja cultivando esse sentimentinho aqui, ó. O egoísmo. E por que que a gente faz esse tipo de reflexão, gente? É para que a gente possa se encostar na parede e descobrir que nós estamos agindo de uma maneira equivocada. Se eu ajo dessa maneira, a tendência de eu ficar sozinho um dia é muito grande. Agora, quando eu sou fiel aos meus amigos, significa que eu tolero eles. Quando eu sou assim, uma pessoa que busca harmonia na minha família, significa que eu tolero, significa que eu relevo, significa que eu não sou egoísta, que eu sei compreender o jeito do outro que é diferente do meu. Vamos falar a verdade. Teus amigos foram sempre impecáveis com você? Óbvio que não. Eles falham sempre, do mesmo jeito que eu falho sempre com eles também. Eles estão o tempo todo tendo que me perdoar aqui das minhas imperfeições e eu perdoo quando eles falham em algum detalhezinho. Porque eles também são como eu, são pessoas como eu. Então isso faz com que eu não me distancie, não exclua ninguém. E aí me torno então alguém não mais egoísta. Eu saio da linha do egoísmo. Porque se eu trato como descartáveis as pessoas, a vida vai me descartando também. As circunstâncias vão se tornando desfavoráveis a mim. E eu não percebo isso. Costumeiramente, a gente descobre e percebe isso conversando com as pessoas e etc., que nós vamos pouco a pouco entrando numa sintonia de solidão. E aí a gente começa a não ser mais ouvido, as pessoas não dão crédito porque a gente fala. Sabe por quê? Porque nós somos facilmente descartadores de pessoas. E sabe o que acontece? As pessoas descartam nós também. Você não ganha mais respeito das pessoas, porque você não respeita elas. Sabe quem que é uma pessoa que é bem ouvida? É aquela pessoa que sabe ouvir. Sabe quem é uma pessoa muito respeitada? É aquela pessoa que respeita os demais. Gentileza gera gentileza. Será que é verdade isso? Então, meus amigos, falar de egoísmo é falar de um sentimento que ainda permeia as nossas entranhas espirituais, mas nós temos que descobrir que ela tem trazido hoje em dia muito mais prejuízo do que era antigamente. Antigamente, assim, não era tão prejudicial você ser egoísta, sabe? Era algo até comum e necessário em dados momentos. Hoje, se a gente manter essa linha de egoísmo, de querer somente a nossa palavra é a última, a nossa visão sobre a vida é a mais correta, o canal de televisão que vai ser assistido aqui é o que eu vou determinar, porque eu estou com o controle na mão e eu sei qual que é o melhor para assistir. Quem faz tudo e é o rei aqui do pedaço sou eu. Eu sinto te informar, mas eu estou me aniquilando e não estou percebendo. Eu estou pouco a pouco me tornando alguém amargo e solitário. E aí, às vezes a gente percebe que muitos vão ficando solitários, e a gente observa a pessoa envelhecendo, aí você olha e fala, poxa vida, tadinho dessa pessoa aí, desse, né, a gente usa até o termo assim, tadinho desse velhinho, dessa velhinha aí, olha que coisa, né? Tá aí numa certa idade, agora tá sozinho, ninguém quer ficar perto dela, que pessoal ingrato, esses filhos, esses netos, pessoal todo aí. E aí se a gente fosse fazer uma análise mesmo para descobrir, fazer uma retrospectiva da vida da pessoa, a gente descobriria que ela fez de tudo para poder conquistar esse posto que ela está ocupando hoje. Ela não cultivou afeto, ela não cultivou nada, como a Estela falou aqui, ela agia com palavreado sempre despreocupado em não ela não se preocupava em não ferir, ela não se preocupava em respeitar o tamanho do outro.
E aí o outro não aguenta conviver com ela. Chega um fim da vida, você tá sozinho, mesmo você tá no limbo. E foi você que plantou isso. Quando eu observo uma questão assim, eu começo a pensar assim, será que hoje eu estou cultivando pessoas que vão conseguir conviver comigo? Ai, desculpa que eu tô um pouquinho resfriado, gente. Perdão. Será que eu tenho feito algo para merecer isso? Merecer uma companhia no futuro? Porque para poder merecer companhia, eu tenho que ser companheiro agora. E companheiro é companheiro. O resto da frase vocês sabem já, né? Que é como diz a música aí. Deixa eu ver uma pergunta que meu amigo Fernando está fazendo aqui. De qual maneira temos que fazer para ajudar uma pessoa que não está enxergando isso? Sabemos que ela é uma pessoa boa, mas não está conseguindo enxergar. Fernando, tem uma frase popular que é muito correta, diz assim: o que não tem remédio, remediado está. Se a pessoa não enxerga que o que ela faz está incorreto, é porque ela precisa passar pela dificuldade para ela mesma descobrir que ela está errada. Então, se ela não enxerga através dos olhos dos outros, ela vai um dia enxergar através dos próprios olhos. Porque a dificuldade vai chegar até ela. Aquilo que a gente tenta alertar e a pessoa não quer ouvir ou acha que você está invadindo o espaço dela, você está errado e tal, você tem que deixar a pessoa, então, seguir o seu curso natural. Porque aí quando a gente quer exigir, fala, não, mas você tem que ver o que eu estou te falando aqui, tá certo, e eu sei o que é certo, porque eu estou falando, porque eu já vivi isso, tá? A pessoa fala, quer invadir minha vida, quer tomar conta da minha vida, vai te catar, você vai catar coquinho no meio do mato, vai, deixa eu quieto aqui. Então, não tem o que fazer. Então, eu não posso ser egoísta. Eu não posso exigir que a pessoa pense com o meu pensamento. Eu tenho que deixar ela descobrir as verdades. Allan Kardec disse se eu não me engano, no prefácio do Livro dos Espíritos. Ele disse assim, eu vou falar com as minhas palavras aqui, que a maioria das pessoas não vão aceitar as verdades da doutrina porque nós estamos falando a elas. Elas vão aceitar um dia quando elas descobrirem. Então, muitas pessoas, muitos de nós, eu até acho que me coloco nessa posição, eu aprendo menos com o que me falam. Porque eu acho que a pessoa pode estar errada e tal, tal. Mas eu aprendo muito quando eu dou cabeçada por aí. Que as cabeçadas fazem eu acordar. Opa, acabei de dar uma testada na parede aqui agora. E a Estela tinha me falado que ia doer, hein, se eu continuasse seguindo esse caminho. Mas agora eu vi que doeu mesmo. Eu fiz até um galo aqui na minha testa aqui. Então a pessoa vai aprender uma hora ou outra. Pela dor ou pelo amor, Fernando? Então não se preocupe. Não se preocupe, não. Na verdade, se a gente for falar para a pessoa mudar, ela até desvia do caminho ainda mais, né? Pois é. Porque ela sente, assim, uma afronta. Você já viu aquela coisa do pai que aconselha a filha? Fala, filha, esse cara que você tá namorando aí não é muito bom, não. Aí ela quer filho. provar para ele que vai dar certo. Não, aí é paixão, assim. Aí você casou a pessoa. Aí é paixão mortal pro resto da vida mesmo. Vai casar semana que vem. Pronto, aí não tem jeito. Agora você pode fazer como é a recomendação aí do bom senso, né? De ir dando uma pontualidade assim para a pessoa, olha, você percebeu que a pessoa faz isso, que não é legal? Você percebeu que ela não age dessa maneira correta? Você percebeu o jeito que ela trata as pessoas? Talvez um dia ela possa tratar mal desse jeito que ela tratou ali o garçom quando a gente foi no restaurante. Vai pontuando e deixando a pessoa raciocinar para ela mesma descobrir, né? Enfim, meus amigos, para a gente finalizar aqui a nossa reflexão dessa manhã, os espíritos estão a todo momento tentando nos alertar a respeito do egoísmo que nós praticamos. Não estamos aqui fazendo um estudo para tentar descobrir quem é egoísta nesse mundo. Não estamos aqui falando de nenhum político que age de uma maneira egoísta, ou de nenhum, sabe, vizinho teu que é egoísta, que liga o som das 10 da manhã até as meia-noite, o som bombando o dia inteiro, fim de semana aí, perturbando o teu sono. Não estamos aqui falando do teu cunhado, da tua tia, da tua sogra, do teu vizinho, sabe, do teu irmão, do teu pai, que sempre agiu assim, pegou o melhor pedaço de carne né, na maior mistura lá e largou você com o restinho. Não estamos falando desse pessoal aí não. Porque falar deles é assim, é perder tempo, porque eles não vão conseguir mudar.
Se nós não descobrirmos o egoísmo que mora em nós, nós estamos perdidos. Vamos ficar sozinhos. Vamos ficar amargurados a tal ponto que nós vamos criar doença para o nosso corpo. Porque o egoísmo gera doença. O indivíduo egoísta, ele sabe que ele está agindo errado. Ele sabe que ele trapaceou. Ele sabe, por exemplo, que ele fez um negócio, ele vendeu um carro que estava com um defeito. Ele sabe. Lá no fundo. Ele sabe que o carro está com defeito, vai dar problema na mão do cara que comprou o carro dele. Isso aí gera uma insegurança emocional que a pessoa não percebe, ou ela acha que não vai acontecer. Se você um dia vender um carro para alguém, sabendo que o carro estava ruim, depois você descobriu que o carro deu problema mesmo, se você não deu um jeito de reparar isso, foi lá e ajudou a pagar o conserto, olha, eu aconselho você a começar a rever os teus conceitos. Comece agora a arrumar uma maneira de reparar esses erros aí. Senão a coisa vai ficar feia pro teu lado. Você vai gerar tanta doença no teu corpo por conta dessa insegurança do teu status, da tua qualidade moral, que isso vai um dia ficar caro. Não vai ter remédio no mundo que vai conseguir te curar. Porque o problema não está na química. O remédio trata a química do corpo. Mas e o que vai tratar o nosso espírito doente? O espírito despreocupado em fazer o que é certo. É Deus que vai vir punir você? Não vai. Isso não vai acontecer nunca. Deus jamais vai te punir. Jamais. Deus é amor. Amor não tem punição. Amor não pune, amor não oprime, amor não repreende. O amor deixa acontecer. E Deus está deixando acontecer. Está deixando você fazer essas escolhas erradas. Está deixando você ser despreparado em lidar com seus parentes. Está deixando você vender o carro com defeito. Está deixando você fazer panelinha aí no teu trabalho, deixando alguém de lado. Deus está deixando você, dentro da casa espírita, destratar alguém ou desconsiderar a presença de alguém. Deus está deixando. Só que ele vai deixar que as consequências venham também. E aí não joga a culpa em Deus, não. Se você se sente sozinho aí hoje, trate de buscar então uma maneira de reverter esse quadro. Você sente que teus vizinhos não gostam muito de você? Será que você não fez alguma coisa para eles ou deixou de fazer outras coisas também? Você sente que a tua parentela aí não suporta muito tua presença? Descubra se você não anda muito carrancudo, muito egoístão. Como a gente brinca nas festas, né? O cara, como é que é mesmo? Festa sacolinha, cada um traz a sua, né? Você vai lá, como a gente brinca, você leva Cristal e bebe Heineken, né? É isso aí, a gente brinca aqui, dizendo assim. O cara vai lá, leva Cristalzinha lá, leva Polar, cerveja Polar e vai tomar Heineken. De alguém que levou, né? Será que não é por isso que as pessoas não têm convidado mais você para as festas delas? Enfim, são pontualidades, são detalhezinhos. A gente brinca, a Estela conta sempre a história que quando ela era menina, ela pegava, quando abria a melancia, ela comia só o miolo, passava a colherada dentro do miolo, largava a casca para alguém lá, era menina, era criança, não sabia. Hoje a gente sabe, mas será que hoje, com quantos anos você tem aí? 40, 50, 60, 70? Ou você tá com 20, 18? Continua comendo miolo. Você tá fazendo isso ainda, sabe? Você tá dando uma desperto ainda? Gente, o mundo não é mais dos espertos. O mundo é dos despertos. Se você não despertou ainda, por livre e espontânea vontade, a dor vai te visitar. A dor da solidão, a dor da doença, a dor da sensação de culpa. Puxa vida, por que eu agi dessa maneira, hein? Por que eu não ouvi o aconselhamento? Não é nem do Sender da Estela, não, porque nós não somos ninguém. Aconselhamento da doutrina espírita. Nós somos cheios de falhas aqui. Eu sou um também, que eu compro Polar e vou tomar Heineken lá, que eu não sou bobo, né? Sabe como é que é? Eu sou esperto. Mas brincadeiras à parte. Quando nós entramos nessa linha de entendimento, tudo começa a mudar. Nós estamos com obra aqui em casa. Ontem estavam três, né? 3 trabalhadores aqui, 3 pedreiros mexendo aqui em casa, estamos trocando piso aqui e tal.
A Estela pegou, percebeu que eles estavam ali, né? Um momentinho de tarde e tal. Vamos fazer um cafezinho pra eles. Faz um cafezinho pra pessoa, não custa nada. Tiver até umas bolachinhas aí pra servir, pessoal. Dá pra fazer um lanchinho, um pãozinho com margarina ali, com manteiga? Pão de queijo com café. Então, dá pra fazer isso? Vai arrancar um pedaço do teu bolso e você vai ficar pobre? Não vai, gente. Não vai, pelo amor de Deus, não vai não. Agrada o pessoal aí, tá perto de você. Alguém chegou pra te pedir aí um pãozinho? Dá um pãozinho, dá um suquinho. Tem um suquinho de laranja na geladeira aí, um suco de caju. Faz como Jesus falou. Se te obrigarem a andar 1000 passos, vai com ele e ande 2000 passos. Vai ser bom pra você. Você sai da linha do egoísmo, você sai da linha da angústia, da improdutividade. É angustiante ser improdutivo. É angustiante viver por viver, sem raciocinar. Então, munidos dessa fé raciocinada, estamos hoje, entre aspas, armados para combater o mal que ainda habita em nós. Vamos dar um tiro de metralhadora de fraternidade no egoísmo que ainda paira sobre as nossas mentes. Deixa o homem trabalhar, ele que se vira. Ele E traz aí água. eles ficaram surpresos, Ele né, traz, do ele traz o lanche. café da casa dele, ele traz o café dele lá. Eu tô pagando ele mesmo, não é assim que a gente podia pensar? Pensamento egoísta. Pensamento de pseudo esperto. Deixa de ser espertalhão, egoísta. Espertalhão, individualista. Espertalhão que ninguém suporta conviver. Passa a ser um espertalhão da fraternidade. Vou descobrir uma maneira ali para descobrir o que o senhor Gilmar ele gosta de tomar. Eu sei que ele não gosta de tomar café, então eu vou tomar. Errei. Então, aí a Estela fez o café, levou para ele, é que isso aqui a gente não bebe café e tal. Aí foi bonito porque assim, ela demonstrou a boa vontade dela. Ô, seu Gilmar, o que o senhor gosta de tomar aí? Vai, eu gosto de tomar um chazinho. Tem um chamate aí? Gelado ainda, porque tá calor, né? Agora de novo. Vamos fazer um chazinho mate pra ele hoje gelado, então, aí. Pronto, tá aí, ó. Tem chamate aí, Estela? Tem, então vamos fazer então. Nós temos que servir as pessoas naquilo que elas gostam. Obviamente que desde que isso não seja prejudicial a elas, né? O cara gosta de droga, por exemplo. Você não vai lá comprar droga e dar pra ele só porque ele gosta de droga, entendeu? Agora sim, o cara gosta do arrozinho soltinho. Faz o arrozinho soltinho pra ele, que nem a gente brincou aqui outras semanas atrás aí. Gosta do quiabinho cortado assim, ó, em fatinha. Ou então gosta do quiabo cortado transversal. Faz o que a pessoa gosta, não tá fazendo mal nenhum pra você. Você tá fazendo bem pra ela. E esse bem vai reverberar em teu favor. Porque o bem que você planta no coração do outro, ele fica um pedacinho dele depositado na tua conta. Na tua conta lá no alto. Certo, meus amigos? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para Eu acho nossa. que tem uma mensagem aqui que vale a pena falar, que foi muito bacana. O Fernando perguntou, nossa, e quando a gente convive com alguém assim e quer ajudar? Aí você respondeu que não tem jeito, né? A Sim. pessoa vai... E aí a Rosana Pimentel escreveu assim, o problema é que a gente vê a pessoa sofrer e não gosta de ver a pessoa sofrer. Olha, Rosana, eu entendo. Quem de nós não tem alguém que você ama e que vê a pessoa dando cabeçada? É interessante a gente se aliar a quem ama mais do que você. Pode ser um filho que você está falando. Fala, não, peraí, Esther, eu sou mãe, eu amo mais, tenho um anjo de guarda dessa pessoa. A gente quer resolver os problemas que está dentro do peito do outro e nós não temos essa capacidade. Então faz uma prece, põe anjo de guarda dessa pessoa para ele te deixar alerta. Fala, olha, quero nesse momento me aliar a quem ama essa criatura mais do que eu. Quem que ama o seu filho mais do que você? O anjo de guarda, nosso Deus Pai, os espíritos de luz. Então, me ajudem, porque eu aqui na Terra me sinto incapaz. Nós conseguimos, às vezes, com a ajuda, claro, do próprio encarnado, da própria pessoa, a tirar uma pessoa até de um vício. Ela dando um passo, você se alia ao anjo de guarda dela para caminhar mais. Sabe que às vezes o anjo vai falar para você? O anjo dessa pessoa fala menos. Ou não fala nada, só faz. Esses dias eu me vi orando pro benfeitor das minhas filhas, falou, me ajudem a educar elas do jeito de vocês. Porque se for do meu jeito, às vezes é torto. Então eu quero me dar as mãos para quem é mais sábio que eu.
E nós queremos resolver os problemas dos outros, mas a gente não consegue. Eu queria tirar do outro a reclamação, eu queria tirar do outro o orgulho, tirar do outro, mas a gente não consegue. Então se alia a quem é capaz de fazer isso, que é o próprio anjo de guarda, que também não vai conseguir tirar, porque é um esforço de cada um, mas ele vai conseguir entrar dentro da consciência desse ser, coisa que a gente não consegue, porque a gente vai falar, irrita. E é isso aí, gente. Vamos para o nosso momento da oração, finalizando a nossa manhã de hoje. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, novamente reunidos aqui em torno das tuas lições, em torno do teu evangelho, nós nos sentimos hoje muito mais fortalecidos. Nessa hora breve que passamos juntos, com poucas palavras até, pudemos refletir um pouco em relação a esse sentimento que ainda permeia as nossas fibras, mas que nós estamos tentando extirpar. Assim como ocorre quando desejamos eliminar os vermes que habitam em nosso intestino, nós queremos eliminar essa verminose chamada egoísmo. E tratar as pessoas com mais gentileza, mestre. Nós nos comprometemos a isso. A agir com atitudes melhoradas e também com pensamentos mais bem edificados, olhando para as pessoas e esperando o melhor delas e ofertando também uma confiança que muito poucas vezes iremos nos decepcionar. Quantas pessoas boas tem ao nosso redor, mas a gente fica com o pé atrás em relação a elas e não dá a oportunidade da pessoa se desenvolver e se demonstrar grande como ela de fato é. Queremos ter um olhar um pouco mais piedoso, um pouco mais benevolente, a fim de que nós não preenchamos o nosso peito com angústias desnecessárias. Que nós, pouco a pouco, passemos a eliminar esse sentimento egoísta de enxergar com ressalvas todas as pessoas, fazendo com que nós nos tornemos amargos, solitários e infelizes. Muitas vezes, excitados por pensamentos que estão somente em nossa mente. Que nós possamos ser mais justos com as pessoas, olhando para elas como pessoas que estão assim como nós, em busca de elevação, em busca de felicidade, em busca de serem queridos, em busca de terem saúde, em busca de serem amados também. Quero olhar, mestre, para o próximo que eu encontrar hoje em meu caminho, para o próximo que eu vou encontrar no trânsito, para o próximo que é da minha família, para o próximo que é o meu cliente, que é a pessoa com quem eu trabalho junto. Quero olhar com um olhar mais bondoso, a fim de que melhore não só a minha estadia aqui nesse mundo, mas melhore também o meu hálito espiritual, melhore a minha condição física, diminuam as minhas dores. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de estar aqui toda semana, fazendo esse estudo que tem trazido tantos benefícios para nós. Obviamente que sem a inspiração da espiritualidade amiga, que nos orienta e nos direciona, seria impossível para nós, com nosso muito pouco conhecimento, pudéssemos ser úteis aos nossos irmãos que confiam em estarem conosco toda terça-feira aqui. Por isso, mestre, te pedimos a permissão para que semana que vem possamos continuar, estarmos aqui, com saúde física e espiritual. Que nós tenhamos a oportunidade, nesse momento, sentirmos que o nosso corpo físico se regenera, eliminando dores, eliminando doenças, enfim, eliminando partículas que estão aí suspensas no ar que podem nos infectar, que o nosso organismo seja resistente a esse tipo de ação. Nós possamos criar uma blindagem, não somente com vacinas ou com vitaminas, com alimentação correta, mas também, principalmente, uma blindagem moral, uma blindagem de bondade, uma blindagem de bom ânimo, de otimismo e de alegria. Sejam abençoados todos os irmãos que estão aqui conosco nessa corrente agora e aqueles que assistem em outro momento. Te agradecemos, mestre amigo, e abençoamos a tua presença. Abençoamos o nosso Criador, nosso Pai. E agradecemos e abraçamos os nossos irmãos espirituais aqui presentes, que estão fazendo de tudo para que nós obtenhamos o máximo de êxito possível.
Obrigado, Mestre. Que assim seja.